Amém. A Neide, que eu não falei, te amo, Neto. Tremendo, né? Louvor maravilhoso. Maravilhoso. E Deus tem quando o Jessé convocou para estar pregando. Nossa, a emoção aqui tá tremendo, eu tô tremendo até. Eu tô tremendo aqui. E para pregar, e Deus me deu uma palavra e eu falei assim, Senhor, eu já preguei algo assim semelhante, vou falar de novo. E algo assim que eu aprendi no decorrer da fé, quando a gente não aprende uma coisa, Deus fica batendo na tecla, até nós aprendermos. Aleluia. Amém. Então hoje e agora, no momento do louvor, eu estava ainda orando e pedindo a Deus que desse sabedoria para mim estar falando com os irmãos. E no momento que nós estávamos cantando aqui, né, aquela unção tremenda, Deus, o Espírito Santo falou comigo que através dessa palavra, a partir de hoje, que eu vou decretar essa palavra, Amém. nós iremos viver algo novo nessa igreja. Nós iremos viver algo para os amados, novos, da nova geração. Vocês vão viver algo que eu e Jessé, meu esposo, hoje ele não teve, ontem ele ficou meio baqueado depois do... Foi? Verdade. Pegou muito sol na muleira, velhinho ficou, velhinho, olha. Se ele vê essa gravação aí com a cara. Vou dizer pra ele, tá chamando ele de velho. Então aí ele ficou em casa. E que eu e ele, Jessé, nós experimentamos, que a gente sempre comenta aqui sobre na querigma. Nós vamos experimentar também. Vocês vão viver o que nós vivemos e até mais. Né? Porque quando falo a segunda casa, a glória é maior. Então vocês vão viver algo maior, melhor. Nós vamos verdadeiramente estar vivendo a igreja de Atos, como nós vivemos, na união, na comunhão. Então eu quero pedir aos amados que abram suas Bíblias no Salmo 133. Glória a Deus. Bem, Salmo 133. Que fala o seguinte: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Então nós temos... Eu creio nessa palavra piamente, eu creio nisso que o Espírito Santo acabou de falar comigo nessa manhã, que nós iremos viver essa união, essa unidade. A palavra mais certa é essa, unidade. Quando a gente fala união, não estar unidos, mas unidade, porque você vai estar conectado, você vai estar junto, você vai ter... Quando nós temos unidade, é algo assim tremendo. Eu tenho passado por algumas experiências assim, principalmente na questão da oração, quando eu aprendi que quando nós oramos por alguém, Deus coloca alguém para que nós possamos orar, a gente cria essa unidade, a gente cria esse vínculo com a pessoa e fica ligado nos céus. E tem a experiência que eu tenho tido foi com duas pessoas nessa semana, esses dias. Uma foi com a menina lá na escola, que ela está passando por uma situação difícil. A filha, 15 anos, 16 anos, ficou grávida. E eu fiquei sabendo porque, assim, né, a gente já tem uma certa intimidade. E a Aline tem o Instagram da menina e me mostrou, eu falei assim, não, isso deve ser brincadeira da Ana, isso é palhaçada dela. E depois eu vi que era realidade e essa minha amiga, ela não falou nada, né? Eu também respeitei, não comentei nada com ela, mas aí o Espírito Santo falou assim, fala com ela, porque ela está muito angustiada.
a pressão que estão colocando sobre a vida dela está abafando, sufocando ela. Aí cheguei para ela, preciso falar com você. Aí a gente foi, eu conversei, falei com ela, falei assim, ó, Deus, eu sei do que está se passando, e eu sei que você está passando uma pressão muito grande. Ela olhou para a minha cara e desabou. E nós conversamos, depois eu orei. E a outra pessoa foi a minha amadinha domingo passado. Mas aí, por negligência minha, eu devia ter ido, que ela até me puxou a orelha sexta. Por que você não foi? Eu vi que ela estava tristinha, que ela não é de romper, né, no louvor. Eu vi que ela estava triste e eu hoje só orei. Eu falei, Senhor, toma minha irmã diante de ti. Eu sei que ela está passando por alguma angústia. Tu sabe, tu conhece. Vá ao encontro dessa angústia, quebra essa angústia. E orei por ela. Então a gente, quando é isso que é a unidade, de nós estarmos, você está assim do nada e vem uma pessoa, você aquela pessoa está passando por isso. Ora, vai atrás dela, né? Então, por isso dessa importância que falou com bom e com suave, é que os irmãos vivam em união, que vivam em unidade. Nós temos passado por momentos muito difíceis, mas nós temos que superar, e nós vamos superar porque nós temos um Deus maior do que todo e qualquer vírus, todo e qualquer moléstia, pandemia, o que seja. E algo que também me chamou muita atenção no decorrer desses dias, que uns 2 domingos atrás, meu esposo, no Matinai, pregou, e ele falando sobre temperamentos. E Gessé, essa semana, colocou lá as características no grupo dos 4 tipos de temperamento. Dos temperamentos, as características. Isso é importante nós sabermos por quê. Porque nós vamos saber compreender um ao outro. Saber o porquê daquela pessoa age daquele jeito. Né? Vou dar um exemplo aqui, de Nilva. Domingo, se ela estava lá na dela e tal, alguém poderia achar, sei lá, pensar em outra coisa. Mas como eu a conheço, eu sei como é o temperamento dela. Eu falo assim, tá errado, tem alguma coisa errada. É a mesma coisa, a Rosângela chegar aqui caladinha, sentar e ficar calada e não falar nada. Quanto é esse dia? Não passou, gente, você de mim. Vocês estão, percebem? Porque olha a risada linda e gostosa. Né? A gente vai saber que vai ter alguma coisa errada, porque ela não é assim, ela é extrovertida, né? Ela alto astral. Então, a gente sabe que tem alguma coisa errada, então vamos lá saber o que está acontecendo. Então, quando a gente descobre, quando a gente conhece as características de cada um, nós vamos saber lidar. Esse é o mal da nossa sociedade, de não saber. A gente sempre vai logo fazer um pré-julgamento. A gente está vendo esse casal pela primeira vez. Vou dar um exemplo de vocês, tá, meus amados? Vocês podem fazer um pré-julgamento deles. Estão ali quietinho na deles. Mas será que ele é? Ele tem cara de ser risonho, tem cara de ser brincalhão. Ela já é mais tímida. Esse é uma análise, é um pré-julgamento que eu estou fazendo dos dois. Mas eu sei que eles são legais. Quer dizer, eu suponho. Mas são, né? Então, nós temos que respeitar. Isso que é a unidade. Nós temos que estar sabendo quando... às vezes as pessoas chegam aqui e não querem falar nada com ninguém, quer ficar certo no canto dela, a gente chega, Pai do Senhor, aí a pessoa, Pai do Senhor, a senhora, ela não quer papo, então vamos respeitar. Isso é tanto no nosso meio, como igreja, como no relacionamento de amizade e no casamento. É saber respeitar a característica um do outro. Né? Eu vi, Bruno. Eu vi, Bruno. Então, que nem assim, como eu e meu esposo, nós somos tímidos. E agora vai ser mentirosa? Ai, gente, misericórdia. Então, porque somos tímidos, sabia? Mas Deus trabalhou nas nossas vidas para sermos o que somos hoje. Extrovertidos. Matinai brincalhão sempre foi daquele de pegar no pé, assar aqui o sabe. Não parece, né? Quando você olha a primeira vez, você pensa que ele é muito
Sisu. Muito porque sério. O Jeová achava que eu era brava. Jeová falou, nossa, essa mulher é brava. Sai daí. É, mas a esposa dela eu Vou achava nem que- falar o que ele pensava de mim. Eu, que é brava, Acho que meu já Deus. pensava essa mulher bate no marido. Exatamente o que eu pensei. Oh, Jesus. Tadinho do Martinalha. Ô, tadinho do Gente, o Martinalha. bichinho tá aqui pra você, entendeu? Então, é isso, sabe? Que a gente tem que estar vendo essas qualidades. E o diabo se aproveita dessa situação. Se aproveita demais dessa situação. Então, nós temos que estar alerta nisso. Para estarmos protegendo. Eu sempre ouvia isso no outro ministério, que a gente tem que proteger. Principalmente o líder, proteger o nosso irmão. Mas nas costas dava punhalada. Temos que parar de ser hipócritas e verdadeiramente proteger o nosso irmão. Por mais que seja errado, mesmo que ele chegue para você e fale para o seu irmão, fulano é assim, assim, assado, mesmo que ele seja, mas ele é seu irmão. Assim, olha, você deve estar tendo um equívoco aí, meu irmão não é dessa forma. Ou se você acha que ele é assim, vamos lá, vamos falar com ele. Que ele é assim, que ele é assado, para ele ter a oportunidade de mudar. Para ele ter a oportunidade de mudar a atitude. Às vezes ele está fazendo algo que acha que está fazendo para o bem, está fazendo certo e está fazendo errado. Né? Que nem sexta-feira nós comentando na reunião de mulheres, a Carla falou primeiro, depois a Rosângela, nem sabia, e comentou de uma situação que ela está, de uma amiga dela, e dela, a pessoa está passando por uma situação e não saber, assim, como eu vou dizer, tem como, elas poderiam ter a palavra, mas é uma situação complicada que inclui mãe e filha, de mudança e às vezes certas situações a gente, para dar uma orientação é difícil, é só falar, vamos orar, ora para que Deus dê a direção. Então a necessidade de nós estarmos, ai Senhor, desculpa aí que agora eu perdi o fio da meada. Oh meu Deus. Minha mente está muito cansada, desculpa. Depois eu volto isso aqui. Esqueci o que eu ia falar. Então vamos para o outro ponto. Então, Deus nos fez como seres e viver sociedade. Nós somos feitos para viver unidade em sociedade, não separadamente. Então nós temos que aprender a ter essa capacidade de conviver, de estar convivendo uns com os outros, para que nós possamos, principalmente aqui na igreja, estamos passando por uma transição. Nós estamos passando, nesses 2 últimos evangelismo, o impacto que nós fizemos, nós vimos a carência, as pessoas com sede de estar com Deus. E nós temos que acolher essas pessoas da melhor forma possível, como uma família. É isso que eu peço encarecidamente, irmão, que nós vivamos verdadeiramente como família. Nós somos uma grande família. Nós somos aqueles que em nome de Jesus, que vamos estar, aquele que estiver passando por necessidade, poderemos ajudar financeiramente, com oração, emocionalmente. Você só ouvindo a pessoa já vai estar sendo de grande ajuda. Então, precisamos, Deus nos fez assim, para viver em unidade, em viver em sociedade, em viver em grupo, né? E o exemplo que nós temos em Atos, vamos lá no livro de Atos 2. Atos 2, verso 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som comum de vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que estavam
assentados. Aí fala sobre, né, a descida do Espírito Santo. Algo que eu quero chamar a atenção, no verso 1 que fala, cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles estavam todos no mesmo lugar, todos na mesma pensamento, na mesma comunhão, na mesma unidade, buscando a presença de Deus, buscando o poder de Deus. E ali Deus veio, como veio nesta manhã. Amém. Quando nós todos estávamos todos no mesmo pensamento, todos na mesma, eu vou dizer assim, uma linguagem, todas na mesma frequência. Então o que aconteceu? Nós podemos, naquele momento, mexer com os céus. Porque todos estavam na mesma unidade, na mesma frequência, na mesma pensamento. De quê? De sermos cheios do Espírito Santo. É essa atitude que devemos ter toda vez que nos reunimos. De estarmos na mesma frequência, de estar buscando a presença de Deus, é sermos cheios, é eu ser cheia, é meu irmão do lado estar sendo cheio, é o meu irmão do outro lado. Algo que eu aprendi com o Gessé, isso eu carrego para a minha vida, mesmo no outro ministério, sendo poldada, mas eu sempre fazia. Ele ensinou uma vez para gente que nós temos toda a liberdade na presença de Deus. Em qualquer momento que nós nos reunimos. Quando ele falou isso, foi um momento de reunião com a liderança, mas a liderança começou a fazer isso também no meio do culto. Se Deus te dá no coração de você sair do seu lugar, orar por irmão, você tem essa liberdade. Porque em certos lugares, o que acontece? Só o líder pode orar, abençoar. Só o apóstolo. E agora né? Mas todos nós, todos, eu, você, todos, até a Alicezinha, tem o poder. Se Deus tocou no coração, vai orar, ora para o seu irmão. Se deu vontade de você gritar, né? Se deu vontade de você andar para lá, você tem liberdade. Tá certo que algumas meninices que tem acontecido por aí, a gente, né? Se a gente vê excesso, obviamente vai chegar e vai falar, né? Não é assim e tal. Então, você tem liberdade para isso. Porque, como eu estou falando, nós somos em unidade. Nós temos essa unidade. Deus vai colocar momentos aqui no culto que sei lá, o mais tímido aqui, a Nilva, que está chegando agora, vamos dizer assim. Deus arde no coração dela uma palavra para levar para a Nilva. Para outra Nilva. Se vai, ora. Ora, você tem livre acesso. E era isso que acontecia no meio. Quando vinha Pentecostes, eu creio que ali todo mundo começou a orar um pelo outro, a declarar a palavra um para o outro. Eu achei o máximo. Eu às vezes olho assim, determinadas coisas. No início aqui do culto, aquele movimento de um falar com o outro, eu vi ali o Espírito Santo. De falar, o culto tinha começado? Tinha. Mas o Espírito Santo me impeliu de nós irmos nos abraçarmos, de darmos... Ninguém Nada! Foi algo assim, espontâneo, essa palavra que estava fugindo. Gente, vocês me perdoem, eu realmente tenho estado com a mente muito cansada. Verdade também. Também, Paulo, abafado. Se eu souber, imagina quem está falando, né? Então, vamos estar livres para fazer isso. Para estarmos livres aqui de adorar, de dançar. Se tiver vontade de dançar, dance, de pular. Você é livre. Você é livre. O véu foi rasgado. Você pode entrar no Santo dos Santos. Amém? No verso 42, ainda de Atos, do 2, verso 42, livro de Atos, no capítulo 2, ainda lá no versículo 42, que fala, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor,
e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos 2, 42, estou agora 45. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Então nós vimos aqui que eles preservavam na doutrina dos apóstolos, preservavam naquela doutrina que Jesus deu para os apóstolos, os apóstolos deu para o povo. E qual é a verdadeira doutrina? Que a gente vê um monte de doutrina lá. Qual é a verdadeira doutrina? Ama a Deus de todo o teu coração, e é só Ele, e o seu próximo como a ti mesmo. Aí resolveu o problema. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Amar o seu próximo como a si próprio. Será que eu vou sabotar algum projeto meu? Não vou. Se eu não saboto nenhum projeto meu, eu vou poder sabotar do meu próximo? Nunca. Algo que Jesus sempre nos ensina aqui, isso ele sempre fez. Ele aposta, ele investe em ensino, tempo de nós crescermos. Não tem esse lance, como é que eu posso dizer? Se uma pessoa está despontando em alguma área da igreja, na palavra, no ensino, nesse sentido, ele não abafa. É aí que ele bota fogo para a pessoa cair, para aprender. Isso acontece, sempre aconteceu comigo, com meu esposo, tem acontecido com meus filhos, né? Abner, que é mais tímido, já gosta de mexer mais com essas paradas aí de tecnologia, já tem botado uma pilha em cima dele. Então, ele quer ver você crescer. E esse é o nosso objetivo, de todos crescermos. Porque cada um de vocês aqui tem uma habilidade para ser colocada no reino. Como a gente acabou de falar, Rosângela, que já falou aqui para a Rosângela, que já conta com ela para nossa formatura, né? A Rosângela já falou já conectou com Sara e Elaine. Então elas têm essa habilidade. Eu já não tenho. Eu venho e ajudo numa boa. É para pregar essa flor aqui, essa flor é aqui que vocês querem? Então eu vou e prego. Eu não tenho essa habilidade, mas elas têm. Criatividade, né? Criatividade. Para decoração. Para decoração. Coisa que eu não tenho. Mas elas têm. E elas estão pondo isso no serviço do reino. Qual é a habilidade que você tem que você pode colocar no reino? Deus utiliza esse menino no louvor. E ele é. Meu menininho. Meu bichinho, deixa ele. Também é quase que o meu filho. Vi esse menininho, como meu nome era Romeuzinho. Ai, eu fico bem da vida. Então, Deus está utilizando ele no louvor. Ele tem essa habilidade. Unção. Então, você tem que usar isso para o reino. Para nós podermos, então, preservavam na doutrina, preservavam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Sabe, graças a Deus, tem um lado ruim da pandemia e outro ruim. Bom, questão de oração, tenho visto muitas pessoas se unirem para orar, para estarem guiando em favor daqueles que estão enfermos, ou de outras formas, né? Temos visto isso, que as pessoas têm orado, têm se ajuntado para orar pela causa, por alguém que está enfermo, para reabilitar. Amém? Então, isso que nós temos que fazer, viver. Perseveravam junto no templo, no 46, e perseverando unânimes todos os dias no templo, verso 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração. Um ponto que eu quero chamar a atenção. E perseverando unânime todos os dias no templo.
o que Satanás tem colocado nesses dias. Você pode... Isso já há tempo que ele vem minando. Mas com essa pandemia, florou. Né? Porque aí as igrejas tiveram que se fechar, que as igrejas não puderam estar se reunindo. Já está sendo gravado mesmo lá. Para que eu vou para o templo? Para que eu vou estar unido com meus irmãos? É como nós lemos lá no Salmo 133. É quando nós estamos juntos que a bênção do Senhor vem. Amém. É aqui que eu consegui, eu creio piamente que em dezembro eu vou estar aposentado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou estar aposentado. Como Jessé falou, tem tantos aqui que não faz nada e estão aposentados. Cara, é um direito meu. Então eu vou ser, eu tomo. Isso eu vou conseguir o quê? Na oração, junto com o quê? Com os irmãos. Por isso a importância de estarmos juntos. Por isso, sabe, de nós, se você tem oportunidade, se você está sentindo falta de um irmão aqui na igreja, amado, venha, esteja junto. Todos juntos no mesmo local, no templo. Nós vamos fortalecer a nossa fé e vamos guerrear pelas suas causas. Eu creio também, eu tenho orado e eu creio que hoje realmente Bruno recebeu um novo rins. E é aí que Deus vai estar manifestando, é aqui, nesse local. Pode ser, não, Cláudia, mas é só aqui. Não, pode ser na sua casa, mas aqui nós temos mais força. Como eu falei, nós vamos estar na mesma frequência. Vamos todos estar pedindo a mesma coisa, concordando com a oração. Então, perseveravam, né, juntos no templo, em oração, né, que fala, perseveravam unânimes todos os dias no templo. Tá certo que naquela época eles podiam estar todos os dias, mas os momentos que nós temos de estarmos juntos, vamos priorizar, vamos dar prioridade de estarmos conectados aqui juntos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá no livro de Hebreus 10. Hebreus, capítulo 10, verso 25. Hebreus 10, verso 25. E falam assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vejas que vai aproximando aquele dia. Então, uma palavra assim profética, está se aproximando o grande dia. Está se aproximando, no início aqui já se comentando, assim que eu cheguei, ele estava falando, né, que a gente tem ouvido alguns fenômenos da natureza acontecendo por aí afora, né, que eu estava vendo até hoje de manhã que Santa Catarina, com aquele tufão, né, e outros lugares aí afora, a gente tem visto os sinais. Então, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Não permita que o diabo coloque isso na mente de vocês. Algo que eu sempre tive na minha mente. Naqueles dias, onde às vezes você sente, naqueles dias, hoje eu não queria ir para a igreja, hoje eu não estou afim de ir para a igreja, não estou afim para ir em reunião de mulheres. Mas naquele dia, cara, Deus faz algo sobrenatural. Mas por quê? Isso é porque é a resistência do inimigo. Para que você não vá e não receba a bênção que o Senhor tem para derramar naquele dia. Então te coloca na sua mente. Não vai, você está cansado. Você tem direito de um dia descansar. Faltar um dia no culto, na reunião. Eu falo de reunião de mulheres, né? Reunião de mulheres. De não vir fazer um seminário. Para que fazer um seminário? Você não vai querer pode passar na sua... Não vai querer ser pastor, não vai querer ser missionário, não vai querer ser obreiro, não vai... Mas adquirir conhecimento sempre é importante, sempre é válido. Então, não deixe que o inimigo coloque essas setas na mente de vocês.
Porque se nós nos isolarmos, ficarmos sós, o que acontece? Você é uma presa fácil para o inimigo. Fácil, fácil, fácil. Ah, Cláudia, mas eu assisto o culto pela TV, eu vejo o culto de A, B, C, D, eu vejo fulano, Zezinho, Guinho falando na televisão sobre a palavra. Mas não é a mesma coisa. A palavra aqui já fala, não deixando a nossa congregação, como é costume de uns, admoestem-nos uns aos outros. O tanto mais quanto vejo que vai se aproximando aquele dia. Temos que estar unidos. Temos que nos unir. Eu creio que a grande maioria viu a novela na Record Apocalipse, né? Que nos últimos dias, lá aquela perseguição que houve na igreja, aquela coisa toda. E o grupo estava unido. E aqueles que estavam juntos, unidos, subiram aos céus. Mas aqueles que estavam desarraigados, que não acreditavam que ia acontecer, porque o inimigo foi minando na cabeça dele, não, isso é besteira. E já há tantos anos falam que Jesus está vindo, está vindo, está vindo. Tanto um milênio e ele não vem, ele não vem, não vem. No dia que menos pensar, ele veio e você ficou. Então nós temos que estar atento a isso. Vamos estar sempre fortalecendo essa questão de estarmos juntos, unidos, que é aqui onde nós vamos receber as nossas bênçãos. E como eu tenho, como eu falei no início, Deus vai nos levar a viver essa igreja de Atos. Eu creio piamente. Nós somos aqueles que iremos estar usufruindo. E aqueles que vão se aproximar, se achegar a nós daqui por diante, vai ver que verdadeiramente nós vivemos em família. Nós não somos uma igreja, nós somos uma família. Como Gessé nos ensinou, eu achei interessante, eu não tinha atentado para isso, que as pessoas falam, eu sou igreja, eu sou igreja, eu sou igreja. Nós não somos a igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo. Cada um de nós aqui somos parte do corpo de Cristo. Como eu falei, cada um tem sua habilidade, cada um tem a sua importância, cada um faz parte dessa engrenagem que é o reino de Deus. E nós iremos fazer a diferença. Nós iremos mostrar o verdadeiro evangelho. E que o nome de Cristo, e o sacrifício dele não foi em vão. Nós vamos mostrar isso ao povo. Ontem achei tão bonitinho a Neide. Ontem eu aprendi muito com a Neide no evangelismo. A forma que ela abordava as pessoas, de falar. Achei lindo. Sabe, aprendi muito com ela ontem. E é isso, é mostrar o verdadeiro, mostrar o amor, não religião. Ela chegava nas pessoas, olha, um minuto da sua atenção, eu vim aqui mostrar para você. Quero falar com você, não de religião, que cada um tem a sua. Eu vim falar do verdadeiro amor. Achei lindo isso. Aprendi isso com ela ontem. Então, é isso que nós estamos aqui para isso. Para mostrar o verdadeiro sentido, o verdadeiro amor. Não religião. Religião não serve para nada. Mas para nós mostrarmos o verdadeiro evangelho. O porquê que Cristo morreu, o verdadeiro amor. Ele morreu na cruz, não foi à toa, mas foi para nos dar uma vida com abundância. E essa vida com abundância, questão financeira também, mas principalmente paz interior, que é o mais importante. Amém? Espero que eu tenha contribuído com os irmãos.